e testemunha que esperam a nossa queda. Mas todos eles, queiram pro bem, queiram pro mal, eles vão ver a boa mão do Senhor se movimentando em meu e em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus falou para Jairo, não temas, porque louvado seja o nome do Senhor, tu tem que crer somente. Jesus continuou indo até a casa. E quando chegou lá, tinha muita gente dentro da casa. Tinha um alvoroço. Alguns choravam, alguns pranteavam. E Jesus falou: ei, Debandarabai, tem muita confusão aqui. Tem que dispensar esse povo, porque só vai entrar na casa aqueles que são íntimos. Só vai entrar na casa Pedro, Tiago, João, eu, o pai e a mãe da criança. E Jesus, quando entrou ali, operou o milagre. Ele foi até aquela menina e ele falou: Talita cumi, levanta-te. Levanta-te, menina, Debandarabai. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ela não somente levantou, mas ela andou. Porque todas as vezes que nós recebemos a cura, e o livramento e a vida do Senhor Jesus, há movimento na minha vida e na tua vida. O que era morto recebe vida. E recebe vida com movimento. A gente não recebe vida para ficar parado. É por isso que nós não podemos rejeitar o chamado. Recebemos vida para dar vida, para ter movimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a irmã que me antecedeu, louvado seja o nome do Senhor missionária, falou também, louvado seja o nome do Senhor, de Marcos, número 9, capítulo 23, está escrito aqui. E quando eu sentada, eu falei: eu tenho que repetir tudo isso? O Senhor falou: tem que repetir tudo isso, porque o menino estava endemoniado, o jovem estava endemoniado. E o pai falava, louvado seja o nome do Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a resolver este problema. E a pergunta de Jesus: desde quando que isso sucede? Desde quando que é o teu problema? É desde quando tu nasceu? É de uns meses pra cá, papai? É se arrastando 50, 30, 20 anos? É desde quando que te atormentas nesse problema? O pai vai dizer para Jesus: é desde a infância dele. E louvado seja o nome do Senhor, e Jesus vai dizer para ele: crê somente. E o que me intrigou e aquilo ali me chamou a atenção é que o pai vai olhar para Jesus e vai dizer: ah, Senhor, cura minha incredulidade. Meu Deus, Senhor. E hoje lá no meu trabalho, enquanto eu estava lá, algumas situações aconteceram. E eu falei isso para o Senhor: Senhor, cura minha incredulidade. Porque nós somos tão pequeninos que a gente não consegue entender e ver a grandeza do nosso Deus. E aquele homem, ele reconheceu que ele estava diante do Mestre. E ele reconheceu que não só o filho precisava ser curado, mas ele também precisava ser curado. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso também, estou recebendo. E eu diante deste altar, eu falo: Senhor, cura a minha incredulidade. Abre a minha visão, para que eu possa contemplar o que o Senhor tem preparado para nós. Porque o nosso coração é muito teimoso. Deus está falando e o coração está dizendo: não, Deus está falando e o coração está dizendo: faz de outro jeito, age de outra maneira. E Deus está dizendo: enquanto você fizer, não tem como eu operar. Tem momentos que você tem que soltar o controle. Tem momentos que você tem que recuar. Tem momentos que você tem que confiar e confiar. Mas Jesus, a morte chegou, e eu não sou Deus para curar e para ressuscitar. João 11, Abai, uma casa, uma família, os amigos. Ah, mestre, chegaste tarde. Ah, mestre, Marta fala, Maria fala também a mesma fala. Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a nossa incredulidade. Colocar limite naquilo que Deus é. Colocar limite naquilo que Deus fala. Então ele pode curar, mas não pode ressuscitar. Ele pode salvar, mas ele não pode libertar. Ele pode curar e não pode resgatar. Ah, se o Senhor fizer assim, seria melhor. Se o Senhor fizer assado, seria melhor. Sabe por que Deus, desculpa, colocou Adão para dormir? Para não se meter no projeto de Deus. Tem hora que Deus nos coloca anestesiado. Tem hora que Deus fala: vai dormir um pouquinho, tu está muito agitado. Vai procurar um médico, um psicólogo, uma terapia. Vai tomar um chazinho da vovó.
Porque às vezes nós estamos aqui. E como Deus não faz como a gente quer, vou pegar uma consultinha ali. Eu vou lá nos meninos da queixa, eu vou lá que eles resolvem aquilo que eu não posso resolver. E Deus está dizendo: quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quem é filho e habita nos confins do Altíssimo, sabe o tempo de falar, sabe o tempo de recuar e sabe o tempo de esperar nele. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. Uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, e isso é desde a minha infância, é a rejeição. Eu cresci na rejeição, eu namorei na rejeição, eu casei na rejeição. E eu falei: Senhor, que negócio é esse? Que praga é essa na minha vida? E o Senhor falou assim: você precisa liberar o perdão. Eu liberei o perdão, mas a rejeição continuou e atrás de mim. E um dia eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Revela para mim isso, porque eu tenho vontade de ir resolver do meu jeito. Mas eu nunca fui, irmão, eu nunca perdi meu tempo. E um dia o Senhor falou assim: todo tempo, o vosso adversário, Satanás, ele vem até mim, e ele diz que você não vai resistir, você vai querer comunicar, você vai querer tirar satisfação, mas eu já falei para ele quem tu é, mas em todo tempo ele quer prova, então por isso eu deixo você passar. Então eu passei por tudo que eu tinha que passar, irmãos. Eu estou falando isso aqui porque ontem meu filho me trouxe essa memória, eu nem lembrava mais. Aí meu filho falou assim: mãe, lembra como falaram que a senhora queria roubar a igreja? Lembra como falaram que a senhora queria assim, queria assim? Eu falei: Guilherme, passou tanto tempo, eu nem lembrava mais. Aí ele falou assim para mim: interessante, né, mãe? Que todos aqueles que trabalham numa esfera, numa situação, Deus prova a gente disso. E o que eu mais cuido hoje são pessoas que sofrem rejeição. O que mais vem para mim tratar, para me cuidar, são jovens, são casais que não entendem o peso do processo da ferida, da rejeição. E é onde Deus mais me usa. E eu falo: Senhor, por que o Senhor faz assim? O Senhor fala: porque só sente dor quem passa pela dor. Só consegue aconselhar, só consegue tratar aquele que já vivenciou isso. Meu pai não me criou com 7 anos, ele foi embora. Se passar por mim na rua, eu não sei quem é, pastor. Mas isso nunca foi uma dor para mim. Mas em todo tempo Satanás queria que eu tivesse essa dor. Porque em todo tempo ele quer uma acusação. Não sei por que eu estou falando isso. Isso não está escrito. Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra que nós estamos sendo nova criatura, temos que liberar perdão. E às vezes a gente não quer liberar o perdão, porque estamos muito feridos. E quando eu falo aqui, o Senhor fala ao meu coração, pastor, que tem coisa grande chegando para umas pessoas aqui. Já está à porta, o mensageiro já veio, Deus já deu ordem para fazer, mas é necessário perdoar, é necessário liberar o perdão, porque enquanto não liberar o perdão, não vai viver o novo de Deus. Meu Deus. Aí por que eu estou passando por esse vale? Porque tu quer passar. Por que eu não avanço? Porque tu não quer avançar. Eu sei de mim, não sei dos irmãos. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Aí o Senhor falou aqui nesta palavra que Ele convoca o povo, Ele convoca, louvado seja o nome do Senhor, as ilhas, os povos, para renovarem a sua força. O Senhor aqui, Ele faz uma convocação, é um tribunal, aonde os povos de longe, de perto, das ilhas, do confim da terra, vão se unir e vão buscar força de Bandarabai, porque a soberania de Deus, ela é universal. É Deus dizendo: nesse tempo, ou fora deste tempo, você vai me adorar. Passa o céu e passa a terra, você vai me adorar. E quando Ele está falando de adoração, Ele está falando de adorar na sua essência, na sua verdade, porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ouviu daquelas mães que ele não poderia ressuscitar a Lázaro, ele vai dizer para elas: crê somente, crê que eu
sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E quem não morreu ainda, vai morar comigo na eternidade. Porque eu sou e não deixei de ser. Eu não sei, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus precisa fazer para nós entendermos de uma vez por toda, que Deus não precisa do cenário para mostrar que Ele é Deus, mas Ele usa o cenário em favor dEle para poder operar milagre na minha vida e na tua vida. Aquele povo não acreditou que Jesus pudesse ressuscitar a massa. Colocaram Ele dentro de um túmulo, colocaram uma pedra, porque ele já estava morto, já cheirava mal. Mas quando Jesus chegou ali, aquilo que não é para Jesus fazer, Ele manda a gente fazer. Porque Ele mandou o mensageiro dizer que Ele estava a caminho. Ele não mandou o mensageiro enterrar a massa. Somos nós que nos precipitamos e fazemos coisas que Deus não pediu para a gente fazer, por causa da nossa pouca fé. Como Jesus não chegou ainda, eu vou fazer do meu jeito, do meu tempero, da minha forma. Aí o Senhor fala: já que você se precipitou e você fez, vai lá e tira a pedra. Meu Deus! Vai lá e cava tudo de novo. Não mandei tu colocar pedras nesse poço. Eu não mandei Debandarabai você se esconder. Porque não tem como, depois que é aceso um candeeiro, esconder ele. Depois que Jesus entra na casa, não tem mais como esconder a luz. Pedro tentou negar, tentou se esconder, mas gritaram: ele é um deles. Ele se parece com ele. É Deus dizendo nesta noite: ei, por que tu se esconde por causa do medo? Não tenha medo e mergulha. Tira a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus glorificou o Pai e chamou Lázaro para fora. É Deus dizendo nesta noite: todo impedimento eu jogo por terra hoje. Tudo que te paralisava eu jogo por terra hoje. Porque louvado seja o nome do Senhor, nós temos que ter uma fé constante. Pedro, quando estava naquele mar bravio, a tempestade assolava o mar. E a palavra de Jesus era: chegai do outro lado. Vocês têm que chegar do outro lado. Eu vou ficar aqui orando e vocês vão avançar. Mas na quarta vigília da noite, de madrugada, Jesus se aproximava deles. Quem é que vem? É um fantasma. Quem é que vem? É um monstro. Em meio à tempestade, em meio ao mar bravio, é Deus falando nessa noite, em meio a essa confusão que tu está vivendo, em meio a esse redemoinho, Deus está dizendo: eu estou chegando. E qual vai ser a tua reação? Pedro, ao olhar, ele vai dizer: tu, mestre, se for o Senhor, me permita ir ter contigo. Permita ir ao teu encontro. E isso, louvado seja o nome do Senhor, nesta madrugada o Senhor palestrou meu coração, porque Pedro, ele saiu do barco e ele foi andando ao encontro do mestre. Enquanto ele olhava para Jesus, o mar estava bravio, a tempestade estava assolando, mas o foco dele estava em Jesus e ele estava avançando. Mas quando ele chegou perto, ele sentiu medo. O medo paralisou ele de tal forma que ele começou a afundar. Meu Deus! E ele pede socorro. E o mestre está ali, com a mão estendida. Traz Pedro para a superfície das águas. E a palavra de Jesus é: homem de pequena fé. Ainda duvida do meu poder? Ainda duvida que eu sou Deus, que eu tenho poder sobre a natureza? E louvado seja o nome do Senhor. Jesus volta com Pedro para dentro do barco. Pedro caminhou sozinho até Jesus, pensou que ia afundar, quase afundou. Jesus o resgatou e voltou andando com Jesus para dentro do barco. É Jesus dizendo: eu estou segurando na tua mão, filho. Eu segurei no Velho Testamento, eu seguro no Novo Testamento e continuarei segurando até a eternidade. Tu não vai morrer nesse negócio. Tu não vai morrer em meio a este vento. Porque quando chegarmos dentro do barco, quando tu chegar no nível que eu quero, eu vou dizer: aquieta-te, mar. Aquieta-te, tempestade, porque eu sou Deus do livramento. Deus, ele livra. Deus, ele faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é Deus, ele é fiel. E lá
lá, louvado seja o nome do Senhor, para terminar, irmãos, lá no Isaías 43, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim dentro do ônibus e o Senhor falou isso para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o restaurador de Israel. No capítulo 41 ele é o ajudador. No 43 ele é o restaurador. Agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Jacó. Não temas, porque eu te reli, chamei pelo nome, tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, deu Egito e a teu resgate, e a Etiópia e Sebá em teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui todos são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, louvado seja o nome do Senhor. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou mesmo, e antes de mim não há outro, porque fui eu quem te formei. Interessante que o 41 nós repetimos o 20 que vai dizer, para que todos vejam, saibam, considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. Aí o 43 vai dizer que nós somos a testemunha daquilo que ele faz, daquilo que ele é, louvado seja o nome do Senhor, para que nós entendais que ele mesmo, antes de tudo, ele é Deus e ele nos formou. É Deus afirmando na sua palavra que nós somos as suas testemunhas, o seu povo escolhido, separado e remido para a honra e glória do nome dele. E ele nos dá na sua palavra a garantia, louvado seja o nome do Senhor, que se nós guardarmos isso, que nós somos testemunho, nós somos um povo escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque quando Deus chamou esta nação lá no Êxodo, no capítulo 19, o Senhor disse que ele iria se apresentar para aquele povo. Ele mandou Moisés preparar o cenário, porque ele ia descer, ele ia se apresentar. Mas em meio aos trovões, a raio, a fumaça, o povo teve medo da voz de Deus. E o povo vai dizer para Moisés, fala Deus contigo, mas não fala conosco para que nós não venhamos morrer. E Deus está dizendo, eu continuo falando em vosso meio. Eu continuo operando em nosso meio. O véu ele foi rasgado. Nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, honrar os nossos líderes, os nossos pastores, sim. Mas Deus está dizendo, eu falo também cara a cara com você. Meu Deus! Eu falo contigo em todo o tempo, de bandeira. Mas o que acontece é que muitas vezes nós temos medo. Porque toda vez que Deus fala comigo e com você, Deus quer alguma coisa de mim, de você. Todas as vezes que o Senhor se apresenta a mim e a você, Ele quer que nós venhamos nos basear, nós demos para Ele, encher da presença dEle, e aí a gente transbordar. E a gente tem medo de perder algumas coisas. Mas se nos ensinaram isso, o Evangelho é feito de perdas. A gente perde para ganhar. A gente perde na carne e ganha no espírito. O fato de você ser humilhado não é para te matar. É para aperfeiçoar o teu espírito no Senhor. É Deus forjando o meu e o teu caráter. É de estar perdendo da banda Pai. Senhor, eu não entendo porque desde quando eu levantei a mão para ti, eu só perco. E Deus está falando, tu está perdendo o que não te faz bem. Tu está perdendo o que está demais dele, banda Pai. Mas eu vou acrescentar o que te falta. Vou te acrescentar sabedoria. Vou te acrescentar paz. Vou te acrescentar discernimento, equilíbrio, na banda Pai. Vou te acrescentar frutos do meu espírito. Porque todo aquele que habita tem espírito do Senhor. Tem frutos do espírito do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu anotei algo que chama muita atenção, que louvado seja o nome do Senhor, vai dizer o Hebreu no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então eu tenho fé naquilo que eu não estou vendo, naquilo que eu não estou palpando, mas eu sei que Deus, Ele é fiel para cumprir. Então a minha fé, ela tem que ser inabalável, ela tem que me trazer esperança. E a palavra vai dizer que a fé, ela pode ser pequena como um grão de mostarda. Mas se eu trabalhar nela, ela vai crescer, vai romper o grão.
vegetação, ela vai crescer e haverá maiores hortaliças. Aí tem uma teoria da psicologia de Robert Rosenthal, que ele vai dizer o efeito Pigmalião. E que efeito é esse dele, Bandarapá? Eu demonstro uma expectativa elevada do pastor, Bandarapá. Eu sei que o pastor é um homem de Deus, que é bem sucedido, e quando ele ora, o céu responde, acontece. Então eu me espelho no Senhor. O que eu vou fazer? Vou querer ser igual ao Senhor. Aí quando a fé começa a querer ficar pequena, eu olho para a minha liderança, eu vejo a liderança avançando, então eu vou avançar também. É o que Deus está dizendo, assim é a minha e a tua fé. Para poder não esmorecer, olha para Jesus, olha para Deus em todo o tempo, para a criação, como eu citei no início da pregação, olha para as montanhas, olha para o mar, olha para aquilo que o homem não pode criar. E aumenta a tua fé a cada dia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Quando o Senhor chegou na vida daquele menino endemoniado, o Senhor falou para aquele espírito mudo, espírito surdo, saia dele e não volte mais. Porque Jesus, Ele chegou para operar o milagre na minha vida, na tua vida, na tua casa, nos seus, porque Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. E a pastora me falou que é um culto de ação de graça, né? De homenagem, né? Às mães. E fico dessa mensagem de fé. A Bíblia nos declara muitas mulheres de fé. E eu vinha no caminho e falei, Senhor, me dá algumas mulheres de fé. E o Senhor falou assim, todas essas mulheres, elas foram mulheres de fé, que lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, a parte B, vai dizer que pelo amor, a fé que opera pelo amor. Como é que a fé é gerada? A gente ouve a palavra de Deus, a gente acredita. E operando a fé no amor, ela cresce. E a palavra vai dizer que a palavra opera, usada aqui no grego, ela vai dizer que a fé ela é energizada, a fé ela é eficaz. Ela produz poder, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu transformo a minha fé em amor, eu faço essa fé para crescer, louvado seja o nome do Senhor. E nós como mulheres, como mães, a gente vê algumas mulheres que aplicaram a fé. E uma delas foi Jaquebede, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher de fé, louvado seja o nome do Senhor, que gerou o seu filho em tempo de tribulação, em tempo de morte, em tempo de decreto, louvado seja o nome do Senhor, de Faraó. E ela pegou essa criança e em lágrimas, ela colocou no rio de Bandarapá. Ela entregou ao rio do governo de Deus. Ela confiou que o que o braço dela não podia fazer, Deus podia realizar. Moisés teve livramento, cresceu, e os irmãos conhecem a história. Aí vamos também ver Maria, uma mulher que o anjo apareceu para ela, trouxe a mensagem. Ela acreditou, Debanda, era mais do que Deus falava. Ela era virgem, ela não podia gerar, mas o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, comunicou a ela que ela ia gerar, mesmo ela sem conhecer a homem. E ela gerou porque ela acreditou na palavra do Senhor e viveu o seu chamado, louvado seja o nome do Senhor. A palavra também vai dizer sobre Débora, uma mãe, uma juíza, profetisa de Israel. Ela foi à frente da batalha junto com Baraque, porque era uma mulher de fé, uma mulher que não tinha medo, uma mulher que não temia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, ela disse para Baraque, eu vou junto de ti, mas esta guerra, esta batalha, quem vai ganhar vai ser uma mulher, louvado seja o nome do Senhor. Ela foi à batalha. O general, louvado seja o nome do Senhor, Cícero dos filisteus, ele correu, ele fugiu, e ele entrou na casa de quem? De Jael. E Jael ofereceu para ele leite, ofereceu para ele conforto, e colocou a estaca na sua fonte e o matou. É Deus dizendo nessa noite, ei mulher, se você tem fé, usa ela, levanta, rapaz. Se você tem fé, acredita que Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode regenerar, Deus pode resgatar, Deus pode salvar, porque Ele é Deus todo-poderoso. Outrora na minha casa, quem olhava via que não tinha jeito. Mas o Senhor precisa somente que um outro acredite. E eu acreditei. E por eu ter acreditado no exemplo de vovó, que deixou um legado, depois passou para a mamãe, aí o Senhor nos chamou a responsabilidade. Meu marido não queria nada com Jesus. E hoje ele é um pastor da casa do Senhor. O meu filho de 25 anos é um pastor casado da casa do Senhor. O
meu filho de 22 anos é professor de escola dominical da casa do Senhor. A minha filha é uma levita da casa do Senhor. É porque eu mereço, irmãos? Favor imerecido é graça. Eu permiti que a graça entrasse na minha casa. Eu permiti que o Senhor ficasse à vontade na minha casa. Porque se Ele não governar a minha casa, em vão vigia o sentinela. Se eu não tirar o controle e dar para Ele, talvez meu marido estivesse do mundo até agora, ou até morto. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui no meio de mulheres sábias que edificam a sua casa. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Que os irmãos possam entender que a mão do Senhor tem feito grandes coisas em meu e teu favor. E como o jovem aqui que me antecedeu disse, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque o Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é aquele que está comigo, está contigo em todo o tempo da minha vida e da tua vida. E operando Ele, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Ele é. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se era isso que os irmãos queriam ouvir, mas o que o Senhor tem aplicado ao meu coração, Michele, tem a fé inteligente. Aplica a fé inteligente. A fé que vai alcançar muitos para o nome do Senhor ser glorificado. Eu vou passar o microfone, mas eu termino dizendo que o pastor, ele na sua oportunidade, ele falou sobre Ananias. E Ananias, ele teve medo. Por que não vai ter medo de Paulo, perseguidor da igreja? Mas o Senhor está dizendo, use a sua fé para amar aqueles que precisam reconhecer o amor de Cristo. Aí o pastor falou aqui na sua oportunidade, eu vinha no metrô ouvindo isso, levando Arabai. Um pregador, ele vinha falando, a gente quer ter fé para nós. Queremos ter fé para nossa casa. Mas não queremos ter fé para entrar dentro do terreiro e resgatar quem está lá perdido. Não queremos ter fé para sentar numa mesa de comunhão com nossos familiares, que é bruxo, que bebe, porque nós não queremos nos corromper. E Deus está dizendo, se eu te lavei, se eu te remi, você tem que sentar na mesa e ter comunhão. Não é sentar na mesa dos escarnecedores, mas é levar Jesus para aqueles que não conhecem. E como é que eu consigo isso? Com fé. Eu vou aceitar o convite, eu vou levar Jesus, o Senhor vai me dizer até o momento que eu vou ficar, o momento que eu vou sair. Mas se eu não tiver a mistura, os irmãos entendem o que eu quero dizer. Se eu sou tão santa que eu não posso me assentar na mesa da vida de papai e de mamãe, porque ainda bebem. Eu não posso abraçar o meu ente querido, porque ainda está lá do outro lado. E Deus está falando, que fé é essa? Meu Deus! Tu tem que ter fé, debaixo da cara, para entender, e para compartilhar o amor que habita dentro de cada um de vós. E essa é a minha rica oportunidade em nome de Deus. Coisa linda. O Senhor falou muito nesse lugar. Quem sair daqui e dizer que não recebeu da parte do Senhor é porque verdadeiramente não quis.